Olá, queridos irmãos e irmãs, sexta-feira da 15ª semana do Tempo Comum. Continuamos com Mateus 12, versículos do 1 ao 8. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação no dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que, em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Gosto muito desse texto, porque nos leva à reflexão de que a lei não está acima do ser humano. O ser humano está acima da lei. A lei, ela tem um significado. Ela serve para uma regulação social. Senão, nós viveríamos no meio da barbárie, se não houvesse leis. O problema é quando a lei é criada para escravizar o ser humano. Por exemplo, lei do sábado. Por que a lei do sábado nasceu dentro da cultura judaica? Porque os trabalhadores tinham que trabalhar de segunda a segunda debaixo do sol. Eles não tinham descanso. Era um sistema análogo a uma escravidão. Eles até recebiam, mas trabalhavam sem folga. Posteriormente, numa interpretação pelas autoridades, se chegou à conclusão que se Deus criou o mundo em 6 dias, contido no Gênesis, e descansou no 7º dia, todos deveriam descansar também no 7º dia. A lei foi criada para proteger os mais pobres, que eram obrigados a trabalhar nas lavouras, nas plantações, enquanto os proprietários de terra não trabalhavam, ficavam em casa curtindo a vida. Então a lei do sábado foi criada para isso, para proteger os camponeses que trabalhavam para os senhores. A lei entrou. O grande problema foi as interpretações posteriores da lei, que culminaram no aspecto de que no dia de sábado não poderia se fazer nada. Absolutamente nada. O máximo que poderia se dar eram 39 passos. Se você desse o 40º, você estava em pecado. No domingo, primeiro dia da semana, você tinha que ir no templo se purificar. Imagine você dar 39 passos num dia. Ou seja, uma lei que foi criada para benefício da população, posteriormente, diante das interpretações, se torna uma lei que escraviza a população. A tal ponto de Jesus dar 2 exemplos, de que o ser humano não deve ficar abaixo da lei. A lei não é superior ao ser humano. A lei deve ser interpretada. Deve-se chegar à raiz dela. Por que essa lei existe? Qual foi o objetivo? Para que ela existe? Lei para escravizar o povo? Lei para engessar o povo? Não. A lei, ela serve para proteger algo. As leis do nosso país servem para proteger a sociedade daqueles que não querem segui-las. Aí eles são punidos. Esse é o objetivo. E aí no final ele fala: compreendei, quero a misericórdia e não o sacrifício. Os discípulos estavam com fome. Só porque era sábado, eles não podiam pegar as espigas que estavam no chão, porque eles pegaram do chão. Porque era assim: você fazia a sua colheita, se a espiga caísse no chão, você não poderia pegar. Aquilo ficaria para os necessitados. Então, o que caía dos pés não poderiam ser recolhidos. Eles ficavam para os pobres, que muitas vezes não tinham comida, não tinham casa, eram peregrinos que ficavam caminhando, andarilhos, e eles passavam pelas plantações justamente para isso.
principalmente as espigas que caíam no dia de sábado. Portanto, os discípulos estavam fazendo aquilo que estava na lei. Estavam caminhando, viram as espigas, sentiram fome, começaram a comer. E aí vem a crítica dura, lógico que teria que ser dos fariseus, que achavam que a lei estava acima do ser humano. Tanto que eles interpretavam as leis, né? Eram os fariseus. Tanto que criaram depois 636 mandamentos e prescrições. Ou seja, era impossível você ficar puro. Primeiro que é impossível você guardar 636 mandamentos e prescrições na cabeça. Se perguntar os 10 mandamentos, vai ter gente que vai passar vergonha, não vai lembrar. Os 5 mandamentos da igreja, pior ainda. Por isso que Jesus sintetizou tudo num só. Amarás o teu próximo como eu te amei. Acabou. Portanto, é observar que os fariseus criaram prescrições, preceitos, leis, normas que engessavam, escravizavam o povo. Daí a expressão que o justo peca 7 vezes. É óbvio, não tem como. Por mais que ele procure viver de maneira digna, de maneira honesta, de maneira pura, não consegue diante de 636 mandamentos e prescrições. O que fica para nós essa mensagem? Devemos tomar muito cuidado com a nossa conduta, com a nossa postura. Muitas vezes nós utilizamos de maneira exagerada para com os outros a lei. Só que quando é para conosco, queremos dar aquele jeitinho, né? Ou seja, eu sou muitas vezes agressivo, condeno, julgo o outro. Só que comigo eu quero a misericórdia. Não, a misericórdia é para todos. Eu tenho que agir com misericórdia e vocês têm que agir com misericórdia para comigo. A misericórdia é uma via de mão dupla. Ela não pode ser só para um e não ser para outro. O texto de hoje justamente nos fala isso. Jesus quer a misericórdia e não o sacrifício, porque Ele é o Senhor do sábado. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.